Boa noite, todo mundo, todos bem-vindos a mais uma noite do terceiro Fashion Meeting. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez, sempre contribuindo aí, interagindo no chat, e hoje não pode ser diferente, né? Espero bastante interação de vocês aí no chat. Esse chat é o melhor chat que a gente já viu em todos os eventos. Isso aí, vamos aí, vamos enaltecer. Bem, hoje nós temos o tema Construindo Novos Caminhos no Varejo da Moda. Então, a gente sabe que o design de moda, por exemplo, ele está na criação, mas ele também está lá na ponta, né? Na hora de comercializar. E aí, no âmbito da comercialização, você se depara com muitas palavras, né? Muitas coisas como e-commerce, marketplace, loja colaborativa, empreendedorismo, direitos autorais e por aí vai. Então, essa noite a gente vai debater sobre esses temas, né? Essas palavras que estão sempre aí nos rodeando. E essa mesa, ela vai ser dividida em 3 blocos. Então, vocês já perceberam que o terceiro Fashion Meet, ele veio com uma pegada diferente dos 2 primeiros. Então, esse terceiro a gente veio para debater, trazer mesmo a realidade da área, da indústria da moda, né, para a gente, trocando experiências com grandes profissionais. Então, a gente vai dividir em 3 blocos. Eu vou apresentar aí os nossos convidados. Eles vão, nesse primeiro bloco, eles vão explicar para vocês o que é a atividade deles, né? Como é que eles trabalham. No segundo bloco, eles vão contar um pouco da vida deles, como foi que eles chegaram até essa atividade. E durante essa descrição dos convidados, vocês já podem ir deixando suas perguntas, tá? A nossa produção Teacher Moali já vai estar captando todas as perguntas e repassando para a gente, tá? Então, vamos às apresentações. Começando, então, com Fernanda Medeiros, né, que já está criando parceria com o IFRN. Para quem não lembra, ela já participou da banca de avaliação do desfile de moda, que vocês sabem que é o trabalho de conclusão do design de moda. Então, Fernanda já esteve aqui conosco, junto com Débora Fontes, do Sparks Poeme. E Fernanda é engenheira têxtil, formada pelo UFRN, tem bastante experiência na indústria têxtil, criou uma marca chamada Peça-Chave, adora desenvolvimento do produto, ama essa parte, e hoje ela é franqueada da marca Quinta Valentina, de sapatos. E aí tem uma particularidade que a Fernanda depois vai explicar para a gente, que é esse modo diferente de atender os clientes, né? E também já lançou o seu novo projeto no Instagram, que é o Nada para Vestir. Vai falar sobre comportamento, sobre moda, sobre vida. Então, só faz uma cena aí para saber quem é Fernanda, aí a Ruivinha. A nossa segunda convidada é Daniele Gonçalves. Daniele Gonçalves, também engenheira têxtil pela UFRN, bastante experiente como estilista, trabalhou muito tempo no grupo Guararapes, Riachuelo, é representante do movimento Fashion Revolution aqui no estado, aqui na cidade, e ela comanda uma loja colaborativa que se chama Casa 895. É a primeira loja colaborativa do estado, ou é do estado ou da cidade. Depois ela vai me corrigir aí.
tá? Então, ela depois vai explicar para a gente o que é uma loja colaborativa. E o nosso terceiro convidado é o Elkins. O Elkins está por aí, deixa eu ver se o Elkins está dando o ar da graça. O Elkins, ele estava vindo de João Pessoa, estava na estrada. Eu vou apresentar e aí com... Ah, tá ali, olha aí, o Elkins. O Elkins Queiroz. O Elkins Queiroz, ele é design de moda, formado pela UNP, tá? Ele é designer, ele é produtor de moda, ele é personal styler. Esse homem, ele é multifacetado, né? Já ganhou prêmios de estilismo pela revista Glam e também faz parte do conselho consultivo do Fashion Law. Olha aí, outra palavra, outra coisa nova para muitos de vocês, eu acredito. Fashion Law. O Elkins vai explicar para a gente qual é a participação do Fashion Law na indústria da moda, tá? Então, feitas as devidas apresentações, passo a bola então para a Fernanda, que vai ter 10 minutinhos para explicar o que é a atividade dela, o Quinta Valentina, como é que funciona esse atendimento da Quinta Valentina. É com você, Fernanda. Oi, gente, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos sim, tá tudo ok. Ok. Tá, depois me falem aí se a imagem tá boa, que eu precisei mexer em algumas coisas. Você percebeu, né, Dulce? Mas Está vamos bom, lá. sim. Tá bom, então tá ótimo. Vou falar da Quinta Valentina, como é que funciona, né, esse atendimento. Para chegar nesse ponto rapidamente, eu só vou contar por que eu quis tanto investir na Quinta Valentina, considerando esse formato dela. Porque eu estava num momento com a minha marca Peça-Chave, que antecedeu a Quinta Valentina, e que não ia muito bem ali, né? Quem tem negócio sabe que tem dias bons, dias não tão bons. E aí eu sempre procurei franquia, né? E nessa busca por franquia, o que eu queria era não passar por alguns processos, como pensar no material, pensar nas ações e tudo. Eu queria realmente cuidar do produto e do atendimento. E aí foi uma forma de eu mudar de negócio, mudar de formato, né? Sem parecer sem mostrar para minha cliente que meu negócio não estava tão bem. Hoje eu falo sobre isso tranquilamente, mas naquele momento eu precisava fazer essa transição. E aí, o formato da Quinta Valentina, ela é venda direta, ponto. Para quem não sabe o que é venda direta, a venda direta, ela nasceu daquela venda porta a porta. Eu acho o máximo contar isso, porque eu acho que a Quinta Valentina é uma evolução da venda porta a porta. O que é a venda porta a porta? É a vendedora de Natura, é a vendedora da Avon. Muito antigamente, aqui eu sei que tem gente muito mais jovem, tinha aqueles vendedores realmente que batiam na porta da gente para oferecer alguma coisa. E aí, a Quinta Valentina, ela nasce como venda direta de sapatos, e o que me chamou a atenção nela, nas 3 primeiras vezes que eu vi, eu achei muito estranho, mas o que me chamou a atenção foi justamente um formato diferente de negócio, a possibilidade de ir até a minha cliente, considerando que era um momento difícil para a minha marca, né, para a minha empresa naquele momento, e eu tinha um argumento para ir até ela, porque essa franquia só funcionava assim. Então, a Quinta Valentina, ela tem um formato de venda direta, que tem um atendimento extremamente personalizado, porque eu atendo a cliente e levo para ela o produto que ela precisa e que ela deseja, após um pré-atendimento, que eu faço com a conversa ou ligação ou WhatsApp. A nossa maior ferramenta hoje em dia é o WhatsApp. E aí a gente conversa, ela me diz o que está precisando, ela diz o que deseja, ela fala se o pé dela é mais sensível, se ela gosta de salto, tudo isso é conversado. E a partir dos modelos que ela escolheu, também ofereço sugestões dentro
do que ela precisa, dentro do que ela quer. Então, assim, é a loja da cliente que vai até a casa dela. É um atendimento muito, muito personalizado, porque dificilmente eu vou abrir, a gente chama de bag, a gente tem umas bags maiores que funcionam como sapateiras mesmo, tem umas menores, e quando eu abro a bag na casa de uma cliente, os modelos que tem lá são os modelos escolhidos para ela. Então, é a loja dela, é um atendimento personalizado. Não sei se expliquei da forma que você estava esperando, Dulce. Espero que sim. Não, perfeito, isso mesmo. Já deu para sentir aí como é esse atendimento. Eu já fui atendida por ela, tá? Gente, já tenho. Ela chama todas as clientes de Cinderela. São as Cinderelas dela. Esse astral, né? Ótimo. Então, é muito legal esse atendimento. E para quem anda muito corrida, né? Ter esse atendimento exclusivo, diferenciado, em casa, no seu lar, tá? Você escolhe, prova. É muito legal. Show. Dani, com você agora. Oi, gente, boa noite. Todo mundo tá ouvindo legal aí? Tá tudo certo? Tudo Espero que... certinho. Tudo certinho. Então, para falar também do que é a Casa 895, eu preciso explicar um pouquinho o momento que antecedeu, né? O que me levou a pensar nesse formato. Quando eu saí do meu emprego anterior, eu tinha a intenção de ter um negócio de moda, né? A minha ideia era abrir uma marca de moda. E aí eu fui estudar o mercado e me deparei com todos os desafios que uma empresa de moda, né, precisa, enfim, que a gente se depara mesmo. E um deles foi a questão de como vender, ter o ponto de venda físico. Esse seria um investimento, assim, um dos mais altos, né, além da parte de criação, desenvolvimento, compra de matéria-prima, enfim, a produção em si. Teria também essa questão da comercialização, como eu iria comercializar isso. E aí eu conheci o formato de loja colaborativa nesse momento de pesquisa, que eu estava querendo ver onde eu poderia vender, né, essa futura marca que eu estava querendo criar. E aí, nesse mesmo momento, assim, nesse mesmo período, eu tinha participado do Empretec, que é a cara de Fernando já disse tudo, né? Que é um treinamento, assim, maravilhoso, sabe? Que eles ensinam a gente, assim, os comportamentos de empreendedor. E desses comportamentos era o quê? É você perceber o que o mercado precisa, né? Você estudar o mercado e ficar atento ao que o mercado tá precisando, está necessitando, porque não é só o que a gente quer fazer, né? O que nós, como clientes, consumimos. É o que realmente a necessidade que tá surgindo. E aí foi quando, estudando ainda nesse processo de pensar na minha marca, eu me deparei com algumas marcas que também estavam na mesma situação, precisando ter um espaço físico, né, de venda, e não tinham. E aí me deu um estalo, eu falei, olha aí, ao invés de montar minha própria marca, né, eu posso começar a oferecer isso. E surgiu uma oportunidade, assim, que foi uma amiga da faculdade, que as meninas conhecem, a Andrea Lima, que tem uma marca maravilhosa chamada Jardim de Ideia. Ela tinha uma loja física já, e aí eu conversando com ela, né, falei dessa necessidade, enfim, a gente trocou uma ideia e resolvemos fazer uma parceria, onde eu dividia o espaço dela, a loja dela ficou dividida ao meio, e aí metade era só o produto dela, marca Jardim de Ideia, e a outra metade era o espaço colaborativo. Então, assim, foi um início bem despretensioso mesmo, né, um espaço menor do que é hoje, é o mesmo local, mas, assim, o investimento inicial foi muito baixo, né? Porque, justamente por ter vindo do Empretec, nesse momento muito recente, eu não quis fazer grandes investimentos, assim, estava muito cautelosa. E aí, fiz um investimento, nos espaços, nos expositores e em contactar marcas.
E assim, foi muito rápido o retorno, porque com 3 meses eu já estava conseguindo me pagar, né? Pagar fazer o negócio se sustentar. Então, isso foi bem positivo. E aí, a gente fazia também eventos, feiras, eu participava muito de feiras para contactar marcas, porque a gente sabe que aqui o mercado local, ele, enfim, não tem tantas marcas, né? Eu não conhecia. Então, assim, foi uma busca também de conhecer as marcas locais, ver as marcas que tinham o mesmo propósito da loja, que era oferecer para o cliente um produto autoral, né, feito de uma forma mais lenta, assim, que é a forma antiga mesmo de fazer, de produzir com carinho, com cuidado, né, que não fosse tão rápido, não era o fast fashion, não é a pessoa que está ali revendendo, ou até um produto similar, não era essa a ideia, entendeu? A ideia da loja, ela tem esse conceito mais slow mesmo. E aí, o que a Casa 895 oferece? Ela oferece espaço, né, o espaço físico, então, o espaço, ele vai variar o valor do aluguel de acordo com o tamanho. Se você tem uma marca de acessórios, por exemplo, que você precisa, você vende bolsas, você vai precisar de um tamanho X. Se você vende roupa, vestido longo, você vai precisar de um espaço bem maior. Se você vende acessórios, bijus, coisas miúdas, você vai precisar de um espaço menorzinho. E aí o valor do aluguel vai variar de acordo com esse tamanho, né, do espaço, e tem uma comissão também, que é a parte para cobrir os custos variáveis, né, da loja. E atualmente a loja conta com 30 marcas, né, a maioria delas são marcas locais. Tem marca de Fortaleza, de Mossoró e de Recife também. Em 2018, nós passamos por uma transição, né? Eu comecei em 2015 como Loja Cole, e em 2018 passou a se chamar Casa 895 mesmo, e aí foi quando o Jardim de Ideias saiu e eu ocupei o espaço maior. Então, aí foi feito realmente um investimento maior, tanto no espaço físico, como nessa questão do conceito, né, de fazer um material de divulgação mais bem pensado, né, da loja, e também a questão da divulgação, que é outro serviço que é importante, né, a gente ressaltar que a colaboração, a loja colaborativa, ela tem essa vantagem de uma marca acabar divulgando a outra. Então, assim, o cliente da marca X de roupa vai lá comprar aquela roupa, mas ele acaba vendo a bolsa de outra marca, né? A biju de outra. E assim, uma acaba divulgando a outra. A diferença principal também da loja colaborativa para uma multimarcas, né? Por exemplo, que também tem várias marcas, seria basicamente, eu não compro para revender. Então, quem define o valor final do produto é a marca, né? A pessoa que produz. E isso acaba gerando um comércio mais justo, porque o cliente sabe que ele está ali comprando, é mais transparente, na verdade, né? Ele está comprando aquele valor que foi definido pela pessoa que produziu. Então, ele acaba diminuindo os intermediários. E o que mais? Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se... Aí a gente oferece também a divulgação, né? Assim, que isso foi também uma coisa que eu reformulei depois de 2018. Nós focamos bastante nessa questão da divulgação e foi algo que eu percebi na interação com o nosso público. As marcas que nos procuravam, elas estavam interessadas na divulgação também, além do espaço físico, que era algo que eu não trabalhava tanto, né? Eu fui percebendo que eles gostavam disso e aí comecei a trabalhar mais a divulgação das marcas no Instagram e o conceito da casa, e hoje em dia a gente está também com o site, que foi agora no período da pandemia, foi justamente o sistema que eu trabalho, que eu uso, é um sistema que ele trabalha exclusivamente com lojas colaborativas do Brasil inteiro, são mais de 100 lojas colaborativas atendidas por esse sistema, chama APP Colaborativo. E, assim, eles são maravilhosos, atendimento excelente. Então, eles, com a pandemia, percebendo, né, a nossa dificuldade, assim, por ser justamente um espaço físico, né, todo mundo fechado, eles ofereceram esse site. Eles conseguiram criar, assim, um tempo recorde. Então, é mais um serviço que a gente tem,
né? Então, assim, realmente, para a marca que está começando, que quer experimentar, que quer testar, ela vai ter, assim, o mais completo possível. E a gente está sempre buscando melhorar, né? Porque empreendedor é isso, empreender é isso. A gente está sempre aprendendo, ouvindo o nosso cliente e buscando melhorar constantemente. E eu acho que é isso. Show de bola. Já começamos a pipocar aqui de perguntas. Mas produção, anota aí as Oi, perguntas. Chama já, produção. tô anotando sim. Chama Pode já. deixar. Fernanda, você queria complementar a questão da Empretec? Eu vi que você ficou emocionada com a Empretec. Você quer colocar alguma coisa a mais sobre a Empretec? Bem rapidamente, quero dizer sim. É um seminário incrível, como a Lely falou. Foi a minha primeira virada de chave, assim, de mentalidade. Quando eu resolvi, eu já empreendia, mas foi a partir do Empretec que eu decidi transformar a peça-chave, que era um blog, numa marca. Então, assim, para quem quer montar um negócio, certo? Para quem pensa em empreender, mas não só para quem pensa em empreender no próprio negócio, não, tá? Se você trabalha para uma marca, para uma empresa, você também empreende dentro dessa empresa. Então, o Empretec, ele abre a mente, e o Sebrae é, assim, o melhor lugar, eu não sei se ele concorda com isso também, mas é o melhor lugar para a gente buscar informação, buscar apoio. A minha marca nova, a Nada para Vestir, eu fiz todo o estudo de brand, de gestão de marca dela a partir do Sebrae Tech, que é um subsídio que o Sebrae dá, enfim, para quem quiser fazer algum projeto nesse sentido. Então, Sebrae, vão para dentro do Sebrae aprender. E o Empretec é um serviço do Sebrae, a Lívia colocou aqui. E quem puder fazer Empretec, faça. É incrível. É uma semana só. Uhum. Vamos lá, então. Antes que o Elkins se produza aí, que ele está se produzindo ainda, vamos para as perguntas. Produção, Moale, produtora Moale aí. Tem umas perguntas, eu acho que Oi, algumas já foram respondidas, eu acho, já mas sim. vamos fazer aí. Lia, ela pergunta se ainda existe vagas na loja corporativa de Lely. E aí, Lely? Tem sim, tem espaço disponível para locação. Assim, né, eu tenho vários espaços e vai depender muito do produto dela para a gente tentar encaixar com o que tem disponível, mas a gente adapta, assim, a loja ela é pensada de uma maneira que eu posso mexer as prateleiras, né, transformar o que seria uma prateleira em arara e vice-versa. Então, é só conversar, chamar lá no direct do nosso Instagram. Também na bio do Instagram da loja da Casa 895, tem um link que você tem duas escolhas, tem comprar e como funciona. E aí você clica como funciona, ele vai direcionar para uma apresentação que explica mais detalhadamente, né, e até dá uma noção, assim, de valores e de tamanhos dos espaços disponíveis. Que aí eles estão sempre mudando. Tem hora que aquilo condiz com a realidade, mas eu preciso realmente ter uma conversa mais detalhada em seguida com cada um. Beleza. Tem mais Aí, um? Marcos Daniel, ele perguntou, eu acho que a pergunta serve para as duas. Quais tipos de dificuldades vocês enfrentaram agora com a pandemia? Vamos começar por Fernanda? Pode ser. Gente, a maior dificuldade que eu enfrentei na pandemia foi caírem as vendas. Essa foi a principal, principalmente lá no início. As coisas começaram a normalizar, ainda não está equivalente a 2019, e eu não sei se esse ano a gente consegue, né, em algum mês equiparar 2019, mas a maior dificuldade foi essa. Como o meu negócio, ele já funcionava com um atendimento que independia de espaço físico, de PDV, ponto de venda,
O meu negócio não depende de um ponto de venda, porque eu atendo a cliente com agendamento, levando até ela. Apesar de eu ter um escritório. Então, o meu atendimento, ele não mudou. A única diferença é que, ao invés de fazer atendimentos presenciais, que algumas vezes eu atendia na casa da cliente, ou atendia no trabalho dela, ela agendava um horário e eu ia atendê-la lá, eu passei a fazer somente agendamentos para entregar os pares. Elas ficam com os pares por 24 horas e eu agendo para buscar no outro dia, para evitar realmente esse contato, tem que entrar na casa delas e tudo mais. Mas a grande dificuldade foi a queda das vendas, que eu acredito que tenha sido a maior de todo mundo. E aí a queda da venda desencadeou todo o restante dos problemas, né, que a gente está vendo aí. O meu maior foi esse, realmente. Agora a gente já está com fôlego diferente, acreditando na luz do fim do túnel e conseguindo se readaptar, porque mesmo o meu negócio já funcionando num formato que eu não precisei mudar tanto, a gente precisa se readaptar sim também. Bom, além da dificuldade, assim, né, de diminuir as vendas, realmente houve uma queda significativa. O mês de março já vinha um mês fraquinho, e aí quando chegou dia 12, já, né, começou aquela notícia de pandemia chegando na cidade, primeira pessoa infectada, e assim, lá na loja particularmente, chegou muito cedo, porque a primeira infectada chegou aí até lá, a minha funcionária pegou o Covid logo de cara, eu tive que dispensá-la e já fechei, assim, antes mesmo de rolar a proibição, né, o fechamento oficial, justamente por causa disso. Então, assim, foi um Deus nos acuda, assim, um susto tremendo. Logo em seguida, com essa questão da queda das vendas, a gente teve que começar a renegociar, né? Renegociar o aluguel do espaço. Então, começou a me preocupar muito essa questão do espaço, se eu iria continuar ali naquele local. Então, fui pesquisar outros espaços. Enfim, foi muito tumultuado até o mês de maio. Aí, em maio, logo no início, já comecei a investir na divulgação para o Dia das Mães. Já estava com o site, né, graças a essa empresa que eu falei anteriormente, e aí as coisas começaram a fluir melhor, mas sempre, assim, altos e baixos, com as notícias que iam surgindo, e principalmente dessa negociação da loja, né, do espaço, que demorou muito, foi muito longa. Isso, para mim, foi, assim, o mais difícil de contornar, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Até agora. Lely, a Nara ela está perguntando: o espaço da casa é só para marca própria? Não, assim, de preferência, né, eu gosto que esteja dentro desse conceito do autoral. Mas a gente tem marcas lá que fazem revenda de produtos, sim. Por exemplo, tem a Simplé, é uma marca de prata que ela compra para revender. Já tivemos outras também, mas a maioria são marcas autorais. E aí vai depender muito do tipo de produto, né? Assim, eu gosto de realmente conhecer, conversar, avaliar, para ver se encaixa, porque assim, como o nosso público ele já está tão acostumado com isso, a gente vende essa ideia, então é interessante que a marca esteja também alinhada, né, com essa proposta. Mas nada impede, não. E Ana Nília, ela pergunta qual solução vocês tomaram para não diminuir ainda mais as vendas. Dulce, você deu com a mão para mim? Acho que você tá mudo o seu microfone. Esqueci, ó, de abrir, mas tudo bem. Eu ia dizer assim, antes de partir para a próxima pergunta, mas soluciona aí a pergunta. Ela quer saber, né, se vocês tiveram alguma solução para que não diminuísse ainda mais as vendas. Vou falar, amiga. Então, não, sim, fale. Desculpa. Vamos deixar essa sequência, Fernanda, Dani e o Wilkins. O que eu fiz logo de cara, naquele susto, porque assim, a gente teve que pensar muito rápido, né?
que fazer. Então, logo no início, ali em março, eu parei no dia 20 de março. E aí eu pensei, eu preciso manter a presença para as minhas clientes. Meu atendimento ele é muito próximo da cliente. Então, assim, eu lembro quanto cada cliente calça, entendeu? Eu conheço a cliente, a família, o filho, então é um atendimento muito próximo. Então, eu pensei, eu preciso me manter próxima e me colocar à disposição delas. Então, de cara, eu fiz um vídeo, mandei para o WhatsApp, falando sobre a situação e me colocando à disposição. Acho que Dulce e Lélia receberam, que são minhas clientes. Me colocando à disposição para o que elas precisassem. Porque naquele primeiro momento, tanto que a gente passou mais ou menos um mês assim, meio sem falar em venda, sem falar, porque ninguém pensava nisso. E eu pensei, eu tenho que entender a minha cliente. Eu quero e preciso vender, fato. Mas é uma pessoa que está do outro lado. Não é um consumidor, é uma outra pessoa que está passando pela mesma angústia e pelas mesmas dificuldades que eu, outras dificuldades, mas também dificuldades naquele momento. Então, de cara foi isso. Depois, bom, quem trabalha, quem tem seu negócio precisa vender, né? Justo. Eu cuidei dessa cliente, de trazer soluções para aquele momento, tentar escolher modelos que elas puderem estimulá-las a ficarem arrumadas em casa, porque a gente, no início, eu acho que ficou todo mundo meio sem querer se arrumar, né? Aquela coisa, vou ficar de pijama, nananã. Então, estimulá-las a se verem bonitas, porque para mim também faz diferença uma venda se faz sentido para quem está comprando. Então, só vender por vender, ela podia comprar naquela hora, né? Então, assim, eu mantive a minha filosofia de venda, que é uma venda com sentido, que faça sentido para quem está comprando também, e cuidei de ficar cada vez mais próxima da minha cliente. Se eu já era, eu fiquei cada vez mais. Então, me aproximar na fala, me aproximar no cuidado e mostrar para ela que realmente eu cuidava dela. E aí, esse caminho atencioso vai levando naturalmente a venda. Não é aquela venda na hora, mas vai levando naturalmente. E aí fiz ações também, ações práticas. Fiz ações de desconto, privilegiando quem já era minha cliente. Eu faço muita ação só para o WhatsApp. Tem ações que eu faço que eu não divulgo em rede social. Eu só faço para quem já é cliente. Então, de alguma forma, eu busco privilegiar quem já é minha cliente. E nesse momento, eu fiz isso ainda com mais força. Ações só para quem é cliente. Ou então, ações como a última que eu estou fazendo ainda, que primeiro eu abri para quem era cliente e só na outra semana eu divulguei para todo mundo. Então, eu reforcei mais algo que eu fazia, que é fazer coisas bem pontuais para quem já é minha cliente, para quem é fiel, e para quem pôde me prestigiar nesse momento. Foi isso. Uhum. E deu resultado, deu bons resultados. Pronto. Dani, segura aí um pouquinho para você responder as demais perguntas. Galera, segura aí um pouquinho, né? O que eu queria complementar aqui, muitos dos nossos alunos, e a região do Seridó é uma região, digamos assim, que nasceu para comercializar, né? Historicamente é uma região que se comercializa muito. E os nossos alunos, muitos ex-alunos também, já têm suas marcas próprias. E aí, quem está aqui está sentindo que o tema é bastante interessante, né? Vocês veem que a atividade de Fernanda parece ser comum, mas ela não é. Ela reinventou, né, uma forma... Desculpa. Ela reinventou uma forma tradicional, entre aspas, mas vocês só vão entender melhor quando ela falar mais e vocês visitarem o Instagram. E aí aproveitem, como eu sei que tem muita gente com marca própria, aproveite, chame os coleguinhas, né? Que ainda tem muito aqui para a gente debater. Então, nesse momento, eu vou chamar o Elkins, que vai entrar aqui no momento certinho, porque ele vai complementar isso falando... Ele vai falar sobre a atividade, mas
o Fashion Law vem para fechar, né, toda essa construção de vendas. E aí, só para dar uma informação, as meninas falando aí sobre os negócios, sobre o Sebrae, e aí pesquisando, né, e falando, vocês falando também sobre pandemia, eu vi que há uma pesquisa com a ajuda do Sebrae que diz que em 2020, e isso não é uma reportagem velha, é uma reportagem agora, de 10 de junho deste ano, dizendo que o empreendedorismo vai bater a sua marca. Então, de 20 para 21, 2020 e 2021, vai bater a sua marca, né? O empreendedorismo. Aí cabe a gente diferenciar o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por possibilidade. Que aí Fernanda e Dani dá uma mistura disso, né? Elas fizeram empreendedorismo a princípio, por necessidade, mas com cautela, né? Buscando as possibilidades daquilo que elas queriam, em que elas queriam trabalhar, né? E aí o Brasil, ele fica em quarto lugar, à frente de Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, em questão de empreendedorismo por necessidade. E, em segundo lugar, ainda na frente desses países, por empreendedorismo por possibilidade. Há uma diferença aí dos países onde é melhor para se empreender e aqueles países que se destacam no empreendedorismo. O Brasil não é o melhor país para se empreender, porque a gente sabe que tem muitas complexidades aí, mas é onde ele se destaca no empreendedorismo, né? E aí, o Elken chegou. Cheguei! Por favor, Estão me ouvindo, suas todo mundo? considerações. Gente, Seus primeiramente, 10 minutinhos aí para falar. vou contabilizá-los aqui. Gente, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a quem está assistindo a gente aí. Gostaria de agradecer pela oportunidade a Moali e a você, Luciane, pelo convite, né? E para mim é uma honra estar dividindo essa mesa ao lado de duas mulheres maravilhosas, empreendedoras, guerreiras, que eu já amo, né? Fico muito feliz em debater assuntos relevantes ao lado de pessoas que pensam em várias outras causas, que não pensam só no vender por vender, que eu acho que isso, né, é o que a gente vem batendo, já vinha batendo nessa tecla, e agora, depois da pandemia, a gente começa a cada vez mais se significar, entender melhor as situações, enfim. Mas quem é o Elkins, né? Eu sou formado em design de moda, como já foi falado aqui no início, sou cearense, mas já moro em Natal há 17 anos. Sou metade cearense, metade potiguar. Na verdade, faço 34 anos segunda-feira, então vim para Natal com 17 anos, então estou na metade aí, né? Metade do sangue cearense, metade do sangue potiguar. Já carrego esse estado como se fosse meu, assim, como se tivesse nascido aqui, meu, ó, bem dono do Rio Grande do Norte. Enfim, mas aí eu fui músico na minha infância, na minha adolescência, fiz artes cênicas, estudei teatro também, cheguei a prestar vestibular para artes cênicas, mas na verdade a minha paixão mesmo foi moda, caí de paraquedas nesse mundo da moda, me apaixonei, até hoje sou apaixonado e vivencio coisas assim inimagináveis, inclusive como agora eu estava em João Pessoa fazendo trabalho, estava de lá na loucura para chegar aqui para entrar na live com vocês, enquanto isso estava entrando ao vivo no carro. E eu acho que é isso, eu quero trazer um pouco para vocês sobre essa moda que a gente tem mania de glamourizar e que na verdade o glamour, ela não passa das páginas de revista, não passa daqueles editoriais que a gente produz, das campanhas das marcas que a gente trabalha, né, daquele desfile que a gente produz, enfim. Mas aí, para contar um pouco sobre a minha trajetória, eu já trabalho com moda há mais ou menos uns
14 anos, mais ou menos, né? Quando eu descobri que gostava desse universo. E aí, como que eu cheguei em tudo isso, né? Eu tinha lá meus 19 anos, mais ou menos, e era a época que eu acompanhava George Azevedo colocando a tribuna, quando ele começou com a coluna Glam da Tribuna do Norte, e aí veio o Natal Fashion Week, que foi um evento que teve grande relevância para a moda potiguar, numa época aí, num passado aí que, graças a Deus, eu vivi. E aí eu lembro que eu vi aqueles editoriais de moda na Tribuna do Norte de Geórgia. Tinha a Andrea Schultz como uma modelo que eu era muito fã e que hoje eu digo muito a ela, eu digo que tem coisas da vida que a gente é meio louco, né? Eu tinha a Andrea como eu tinha visto, nossa, eu era fã de Andrea e hoje eu vejo ela repostando coisas minhas, como ela repostou o banner dessa live, né, para divulgar, ajudou na divulgação e posta mensagem bacana, isso meio que passa uma retrospectiva na cabeça da gente e vem a mensagem tipo assim, nós podemos tudo o que queremos, basta acreditar nos nossos sonhos e correr atrás, né? Eu, assim, nem os meus maiores sonhos eu me imaginei, sei lá, um dia estar aqui falando sobre moda, inspirando pessoas e dividindo mesa com pessoas tão importantes, mas quando a gente acredita e vai atrás, as coisas acontecem. Então, por isso, Natal Fashion Week, eu dava plantão na frente das lojas. Eu lembro muito bem, se eu posso citar aqui, uma loja que desfilava, que antes tinha grande relevância aqui em Natal, não era, tinha bem de peso, que era Espesato. Eu fazia plantão na frente da Espesato, esperando dar 6h30, que as clientes não pegariam mais o convite para o Natal Fashion Week, sobrava algum e a vendedora, a gerente me dava, e eu corria para casa, tomava banho, trocava de roupa, pegava os R$ 20 que eu tinha, pagava o táxi para chegar no Olimpo, que foi onde aconteceu o primeiro Natal Fashion Week, que eu queria chegar lá a tempo e chegar pleno, né, naquele look que eu tinha preparado para assistir o desfile. E aí eu comecei a vivenciar muitas coisas na minha vida, e aí, de repente, quando eu me vi, eu já estava dentro do Minas Trend, acompanhando o Minas Trend, vendo os desfiles, tendo acesso a grandes estilistas, grandes modelos. E aí depois já me vi no Fashion Rio também, que foi um evento assim que infelizmente acabou, né? E a gente sente muito desses eventos tão importantes para a moda, eles terem um fim, né? Mas eu acho que faz parte também dessa reinvenção, que entra em vários outros aspectos do mercado digital, que entra aí, que está tomando o espaço do impresso, e, enfim, que está tomando o espaço do presencial, e as pessoas agora assistem desfiles via live, enfim, né, várias coisas que acontecem. E aí, cada vez mais, vivenciando essa moda, acompanhando de perto, sabendo a vida dos estilistas, admirando o trabalho deles, e conhecendo modelos, e admirando profissionais do nosso estado também. Então, assim, cada vez mais eu comecei a me apaixonar e me dedicar mais a esse mundo da moda. E aí fiz vários trabalhos para revistas, para publicações, né? Glad Magazine, que era uma revista de Brasília, que eu cheguei a fazer editoriais. Aí aqui, Mulheres no Final de Semana, que eu já trabalhei, acho que muita gente conhece. Glam de Geórgia, Tribuna do Norte, revista também, para os vários editoriais. Revista Versalhes também, que já é outro segmento, é moda, mas é moda noiva também, que é um mundo muito que a gente se encanta, né? Imagina, o mundo da moda já encanta, e quando junta com o mundo das noivas e sonhos, então é um verdadeiro misto de sonhos. E aí eu fui me dedicando cada vez mais a tudo isso, e estudando, e assim, eu comecei numa época, eu acho que as meninas também, você quando fez engenharia têxtil, nós já vivemos essa era digital, né? Há uns anos atrás não existia, né? O que eu vejo hoje, os alunos de design de moda de hoje em dia têm a oportunidade na palma da mão de pesquisar. Antigamente eu lembro que a gente queria pesquisar, tinha que pagar uma inscrição do Use Fashion, que é um site de moda que a gente tinha que pesquisar, para pesquisar as tendências, o que realmente ia chegar, a gente tinha que pagar o Use Fashion para poder, e se tivesse como pagar, né, que muita gente não tinha como pagar. Hoje nós temos o Instagram, nós temos os sites, temos os tutoriais, enfim, o YouTube, tem uma infinidade de possibilidades, né, para poder a gente ingressar nesse mundo. E aí, desde então, eu venho, né, desenvolvendo trabalho com várias marcas. Hoje eu faço um trabalho para a Romance Brasil, que é uma marca de moda praia, underwear e beachwear, na verdade. Estou agora, nesse momento, também prestando consultoria de marketing
para outras marcas, em especial para uma marca local também, chamada Drof. Inclusive, era esse trabalho que eu estava fazendo lá, de uma pessoa com essa marca, que tem 4 franquias, 2 no Rio Grande do Norte e 2 na Paraíba. E são trabalhos bem diferentes, você, assim, eles parecem porque estão na moda, né? Estão ali dentro do mesmo segmento, mas cada um tem a sua particularidade, né? Eu lido diretamente com marketing de vendas, criar dentro da Drof, criar campanhas de vendas, o que é que a gente vai fazer para vender esse mês, vamos nos reinventar, pandemia, coronavírus, as pessoas não podem sair de casa, compra online, e aí a gente começa a criar possibilidades. Já na Romance já é mais a parte criativa, de desenvolver um tema, de aí, em cima desse tema desenvolver coleções, e estampa, coleções, campanhas, etc e tal, né? Mas aí, só para finalizar, mais uma loucura que me surgiu no ano passado, na moda, em 2019. Eu estava um dia, assim, sem fazer nada, quando a cabeça está para pensar mesmo, eu lembrei, assim, eu tenho um grande sonho de conhecer Mykonos, a Grécia. Era o único país que eu tinha, assim, um sonho de conhecer era Mykonos. E aí eu tenho na minha cabeça que queria fazer uma fashion trip, pegar marcas locais, daqui do Rio Grande do Norte, e ir embora para a Europa, botar a coragem dentro da mala e ir embora, e foi isso que eu fiz. Me juntei, fiz todo o meu projeto, desenvolvi tudo, desde pensar nos pacotes que eu ia vender para as marcas, aos valores que eu ia cobrar desses pacotes, fiz uma listagem de 70 marcas no qual eu iria estabelecer um contato, e tracei qual era o destino que eu queria, botei 3 modelos juntas, chamei uma fotógrafa profissional e juntei a minha loucura e botei tudo dentro dessa bolsa. E aí eu mesmo fui vender esses pacotes para os clientes, de 70 marcas, eu levei 62 não. Um desafio, assim, que eu escutei muitas vezes, até das meninas dizer, não vai dar certo, vamos pensar no plano B, vamos buscar outra possibilidade, a gente não vai conseguir, o euro estava quase R$5, que hoje já passou isso, né? E, assim, uma loucura, mas o que eu dizia para elas o tempo inteiro é, não existe um plano B, o meu plano B é meu plano A, e nós vamos para a Europa e seja o que for. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, nós fomos, trouxemos um material incrível, levamos 8 marcas, mais uma revista, que nós fotografamos lá, na verdade, fizemos uma parte do material em Roma, né, que a gente fizemos conexão em Roma, depois descemos para Atenas, Mykonos, fizemos materiais incríveis em Mykonos, e ficou a experiência, passamos muitos perrengues chiques, como a gente costuma dizer, porque passar perrengue na Europa é outro nível, né? E eu acho que isso vem como... eu levo muito isso para a minha vida como os desafios que a vida impõe para a gente. E às vezes a gente desiste no primeiro obstáculo que a gente encontra, né? A gente tem mania de desistir. Eu acho que isso veio muito mostrar, principalmente para as meninas que são empreendedoras, que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Vão surgir inúmeras situações no nosso dia a dia e que a gente tem que nos reinventarmos, né? Buscar maneiras de solucionar esses problemas, né? Ou se não conseguimos só solucionarmos totalmente, mas que pelo menos consigamos diminuir, né, esses danos e botar o barco para andar, porque a vida não para, né? O futuro, the future is now, aquela velha clichê frase, o futuro é agora, temos que fazer agora, e é pensar agora e se reinventar no hoje. E é isso, eu trago, assim, para iniciar toda a minha fala, peço desculpa mais uma vez pelo atraso, mas é isso, eu quero trazer essa fala de... eu trago muito isso para a moda, para quem está começando, né, no design de moda, para poder não desistir nos primeiros obstáculos, nos primeiros desafios que aparecerem na sua frente, e nunca deixem ninguém dizer que você não é capaz de fazer algo, que você não vai conseguir, porque todos nós somos capazes. Basta querermos e acreditar em nós mesmos, porque se você que está aí não acreditar em você mesmo, quem é que vai acreditar, né? Então, é esse o desafio que nós temos todos os dias. Nós acordamos e nos deparamos com um problema ali no tapete, onde a gente vai botar o pé no chão. Mas aí você aproveita e vai botar o pé no chão e pisa em cima dele e diz assim, eu sou maior do que você, e bola para frente. E é isso, gente.
falei demais, né? Show de bola, Wilkins, é isso mesmo. Falei certo? Falou Estou certo? falando certo? Perfeito. Muito bem. Wilkins, então, a gente vai terminar aqui de fazer as perguntas para as meninas. Daniela Certo. ficou de responder. E aí eu queria que você já estruturasse a questão do Fashion Wall, tá? Porque aí as Certo. meninas vão complementar aqui a questão da parte mesmo do empreendedorismo, algumas perguntas aqui a respeito de como elas fizeram, né, para passar por essa pandemia. Ficou em Dani. Produção, Moali, Oi, a oi. próxima, segura aí a próxima pergunta, né? Daniele vai só responder e aí continua de onde parou, né? Ok, Dani, ok. lembra ainda, né? Qual era a Lembro. pergunta? Foi Pronto, então. quais estratégias, né, para manter as vendas e se manter na cabeça do nosso cliente. Isso, Mas, assim, vou isso. ser bem breve, eu fiquei patinando, confesso, sabe assim, porque a gente já vinha fazendo uma campanha de apoio ao local, antes da pandemia, e aí começamos a dar a continuidade a essa campanha, só que direcionando para o mercadinho da esquina, para apoiar o local de uma forma geral, né? Não só o que a gente vende, digamos assim. E depois eu pensei em usar o nosso canal de comunicação, que é o Instagram, como forma de divulgar projetos sociais. Então, assim, pedir ajuda dos clientes, né, para fazer essa divulgação, que eu vi que era algo que realmente estava precisando e seria algo que eu poderia fazer para ajudar quem estava numa situação ainda mais difícil do que, né, a dos comerciantes, de uma forma geral. Em seguida, também, o meu outro cliente, né, além do cliente final, eu tenho as marcas como clientes. Então, assim, eu fui estudar uma forma da gente rever os custos, né, fazer uma renegociação dos valores, como é que, enfim, conversar com elas, como é que a gente ia, quais eram as ações que a gente ia fazer, como é que íamos reagir. Então, assim, acabou rolando uma introspecção nesse momento inicial e assim, mês de abril foi bem paradinho. Aí em maio é que a gente meio que retomou já com o site, que aí foi o que realmente surtiu mais efeito nas vendas, mas até hoje ainda não retomou, né? Como Fernanda falou anteriormente, as vendas ainda estão bem abaixo do ano passado, então continua sendo um desafio, assim, eu estou sempre vendo o que a gente pode fazer. Por outro lado, eu acho que a loja colaborativa, ela é uma oportunidade, né, nesses momentos, assim, de crise econômica, porque, assim, ao invés de a marca abrir uma loja enorme ou um espaço próprio, o investimento na loja colaborativa, ele é sempre menor. Então, assim, eu penso na possibilidade de fazer parceria com, de repente, shoppings, entendeu? Em ter pop-ups, até mesmo em outras cidades, assim, fazer parcerias. E estou aberta, viu, pessoal? Quem quiser montar em Caicó uma loja colaborativa, pode contar comigo, passa as informações. Eu acho que a gente precisa difundir esse formato, porque quanto mais divulgação, melhor para todo mundo, sabe? Assim, é uma educação constante, mostrar para o cliente esse formato, apresentar, e também essa forma de consumo mais consciente, essa preocupação, né? Como é que o produto é feito, quem é que faz. Então, assim, vocês sabem que eu sou a representante do Fashion Revolution, né? Tenho essa ligação, e principalmente por causa disso, assim, o que me encanta no movimento é justamente educar as pessoas para um consumo mais consciente, né, conscientizar as pessoas que só através do nosso consumo, assim, a gente tem um poder, gente, impressionante, né? O que a gente compra, o nosso consumo é um ato político. Então, assim, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente compra desencadeia, assim,
uma série de consequências. A gente precisa realmente ter muita consciência do que a gente consome. E o movimento, ele trata muito sobre isso, né? Sobre uma forma justa, realmente, de trabalho justo. Enfim, vocês conhecem, eu não vou me alongar muito aqui na resposta. Mas acho que deu para pincelar vários assuntos aí, que ficaram. Perfeito, Dani. E aí você já puxou o gancho para o nosso próximo encontro, que vai falar sobre sustentabilidade. Então, fiquem atentos, divulguem, né? Fazer como a professora Aline, chame os coleguinhas, né? Vamos chamar os coleguinhas. E só um minutinho. Gente, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Posso fazer, Dulce? Sim, pode. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Ok. Então, vai abrir um gancho, né, para a sustentabilidade. Desculpa aí, teve um contratempo aqui. Então, já abri um gancho para nosso próximo encontro, que é sustentabilidade, que tem tudo a ver com o movimento Fashion Revolution. E aí, Moali lança a próxima pergunta, e aí a gente volta para saber quais são os direitos e deveres, os cuidados que algumas marcas têm que ter, né? Quando você vai montar o seu negócio. E aí, quem vai responder isso é o Wilkins, tá? Manda ver, Moali. Beleza. A primeira pergunta é para Fernanda. Marcos Daniel colocou: essa estratégia de ser íntimo do cliente atrai mais vendas e pessoas? Se atrai mais vendas e pessoas? Sim. Sim, porque, na verdade, eu não sei nem dizer exatamente por quê, mas eu sei dizer o quanto que ser próximo do cliente faz essa venda ter sentido. Então, você nem precisa, eu acho que nem precisa ter uma proximidade tão grande com o cliente quando você não consegue, né? No caso de quem tem um ponto de venda, uma loja, você consegue ter isso, mas você tem muito mais gente. Por exemplo, Dani, que eu chamo Lely, ela tem funcionária dentro da loja dela, então não é todo cliente que entra na loja dela que ela consegue ter o contato, certo? Eu consigo pelo meu formato de negócio, essa proximidade com o cliente. E no meu formato de negócio, ter proximidade com o cliente é essencial para que eu consiga ter vendas. Porque eu trabalho com um atendimento personalizado. É cliente a cliente, entendeu? Eu trabalho muito, como eu falei antes, muitas ações no WhatsApp. Eu tenho listas no meu WhatsApp separadas por grade de cliente, eu tenho anotado o estilo daquela cliente. Um exemplo, se eu tenho uma cliente que não usa salto muito alto, eu jamais vou oferecer para ela um salto muito alto, porque ela não usa. A não ser que esteja apenas divulgando as novidades que chegaram. Quando eu faço uma divulgação de novidades, eu mando só o que chegou na numeração dela. Então, se uma cliente minha recebe pelo WhatsApp, acabaram de chegar essas novidades, ela só vai receber o que chegou na numeração dela. Porque eu trabalho com atendimento personalizado. É diferente. Quando você tem um PDV, uma loja, que passa muita gente que entra, a sua forma de ser próxima do cliente, que também é necessário que isso aconteça, é diferente. Mas aí são os dados. A gente faz cadastro de cliente, a gente anota nome, telefone, data de aniversário. A gente pode ter um histórico de compra daquele cliente para entender mais o perfil dele. Então, é possível ter essa proximidade com o cliente. No meu caso, que trabalho ali tete a tete com a minha cliente, e é possível ter também essa proximidade num formato como o da Casa 895. Eu estou falando dela porque é o que está aqui para todo mundo conseguir enxergar. Também é possível, só que a forma dela ser próxima da cliente vai ser diferente da minha. Mas sim, é essencial você estar próximo do seu cliente de alguma forma, da forma que você consegue, para que você consiga ter vendas,
mas para que você consiga ter vendas que façam sentido. Primeiro para o seu cliente, depois para você. A venda que faz sentido para o cliente é aquela venda que ele realmente está levando algo que ele conhece. Eu costumo dizer que a compra consciente é quando você tem consciência tanto de onde vê aquilo, mas principalmente também para que você vai usar aquilo. Não faz sentido eu vender um sapato para minha cliente que ela vai usar uma vez. Então, o fato de eu conhecê-la melhor me faz poder ajudá-la a escolher algo que de fato ela vai usar. Então, eu prefiro que ela leve um, que ela vai usar muito, do que ela me leve 5 de uma vez, que só vai usar 2. Então, a proximidade com o cliente é essencial, realmente. Tenho mais perguntas. Nara Costa, sabemos que o comércio, especialmente o segmento de roupas e sapatos, vai demorar um pouco a se recuperar. Vocês já pensaram em quais estratégias para pós-pandemia? Vai, Lely, fala aí. Eu acho que pós-pandemia é agora, tá? A estratégia pós-pandemia é agora. A gente teve que começar a pensar nessa estratégia lá em março. Eu também fiquei igual a você, Lélia. A gente conversou outro dia sobre isso. Ali, eu corri para fazer presença para minha cliente, para mostrar que eu estava ali para ela, mas a gente deu uma patinada ali no início e o plano pós-pandemia já está acontecendo. É verdade, assim, ainda já está acontecendo e, assim, o que salvou foi a estrutura de ter o site, então agora a gente consegue fazer uma divulgação mais detalhada, né, do produto, eu consigo mandar, tanto colocar o link no Instagram, que era uma coisa que eu não conseguia, assim, por um lado, essa diminuição no ritmo, né, de trabalho, acabou sendo boa para fazer algumas melhorias, né, que eu já tinha vontade de fazer, e aí eu consegui colocar em prática algumas coisas. Mas, assim, como eu falei anteriormente, os planos que tem agora para o final do ano é realmente conquistar novas marcas, né, colocar mais marcas na loja, porque fazendo isso, a gente vai gerar um fluxo maior de divulgação e de clientes de cada uma dessas marcas, e pensar mesmo em parcerias em outros espaços físicos, que é uma coisa que eu tenho muita vontade há bastante tempo. Já pensei em ter, sei lá, tipo uma Kombi, uma pop-up, uma coisa móvel, mas nunca consegui tirar do papel. Então, quem sabe agora surge uma oportunidade. Basicamente isso. Outra pergunta de Ingrid Paloma. Fernanda levantou aí a mão. Fernanda levantou aí a mãozinha. É bem rápido. Lely falou e me despertou aqui, que ela falou, e para o final do ano, eu tenho, sim, um plano pós-pandemia, mas que ele já está em andamento, que é a minha nova marca Nada para Vestir, um projeto que já vinha há um ano atrás, eu estou postando vídeos. Sigam, @nparavestir. E esse é o meu projeto pós, porque como o Lely falou, esse momento, se teve muita coisa ruim, teve algo bom que foi a gente conseguir colocar as ideias no lugar e pensar em coisas que o tempo corrido não deixava a gente pensar. Foi perfeito o que você falou, Lélia. Aconteceu a mesma coisa comigo. Pronto. Ingrid Paloma, ela pergunta, meninas, vocês acreditam que estão passando pelo Oceano Azul ou o Oceano Vermelho durante o período da pandemia? E aí eu posso esticar essa pergunta também para o Elkins. Já que as meninas já responderam bastante, vamos ver a visão de Elkins, que também, como ele disse, trabalha com as marcas. A pandemia afetou todo mundo, inclusive a produção de moda, acredito eu, né? E aí eu acho que essa também você vai poder responder, Wilkins. Bom, eu acredito que vai do ponto de vista de cada um, não só do ponto de vista, mas também psicológico de cada um, né? Quando as meninas falam, nós passamos o primeiro mês meio que boiando. E quem não passou, né? O que é que eu mesmo pensava, como é que a gente vai oferecer
roupa no momento em que estão morrendo pessoas, né? Como é que eu vou vender uma coleção? Como é que eu vou vender aquela minha coleção que eu criei com tanto amor, que eu pesquisei, que eu perdi horas de sono, que eu, sabe, pensei nos mínimos detalhes. Eu não vou ter a mesma empolgação para poder vender esse produto. E aí, eu acho que é onde a gente atravessa esses dois oceanos aí, o azul e o vermelho, né? O vermelho são aquelas dúvidas, aquelas incertezas, aquelas interrogações que começam a pairar nas nossas mentes e que algumas pessoas não conseguem evoluir. Eu mesmo fiquei um mês meio que parado no tempo, assim, pensando, meu Deus, o que vai ser de amanhã? Mas aí tem o oceano, tem pessoas que atravessam o oceano azul tranquilamente. Por quê? Com tudo isso, as pessoas conseguiram se desconectar do que estava acontecendo, de tudo isso que estava acontecendo, que quando eu acordei para isso, de me desligar das notícias, sair de desligar a TV, não assistir mais, não olhar internet sobre o assunto e começar a pensar em se reinventar. E aí, quando a gente pensa em se reinventar, é quando a gente começa a atravessar esse mar azul, que para mim eu entendo, esse oceano azul eu entendo que sejam coisas boas, né? Para mim eu entendo que o oceano vermelho são as coisas ruins e o oceano azul são as coisas boas. E aí a gente começa a atravessar esse oceano azul quando a gente começa a se reinventar mediante as dificuldades. Eu tenho a marca que eu estou trabalhando agora, prestando consultoria de marketing, a Dross, eles passavam exatamente 30 dias de portas fechadas as 4 lojas. Retomamos um trabalho, o comércio fechou as portas, mais precisamente, assim, acho que oficialmente dia 23 de março, eu vi as meninas falando que fechou dia 20, mas algumas marcas fecharam dia 23, como no caso foi o caso dessa marca. E aí, quando foi dia 23 de abril, nós sentamos para conversar sobre projetos de retomadas, que era o quê? O online, o que a gente considera o novo normal, que é o novo normal que já acontecia há anos e os empresários, as marcas não investiam nisso ainda, né? Então, assim, quando a gente acordou que existiam possibilidades e que a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Temos aí que citar essa frase que é bem clichê, aí foi quando eu acho que a gente começou a nadar nesse oceano azul e buscar possibilidades ao invés de ficar pensando apenas nos problemas, que isso, que não vamos... E aí a gente começou a ver todas as marcas, eu acho que foi tipo assim, todo mundo começou a acordar no mesmo momento e foi quando as coisas começaram a acontecer. Então, assim, acho que vai muito de pessoa para pessoa, de empresário para empresário, de marca para marca, entender e se reinventar e atravessar cada oceano no seu devido tempo. Pronto, eu tenho mais uma pergunta, a última até agora, né? Que é do aluno Mozart, que é estudante de moda da UNP, mas foi o nosso aluno do técnico em vestuário. Ele pergunta quais avanços acreditam que a geração atual de estudantes de moda podem agregar ao mercado. Vamos mudar agora a sequência. Começa aí por Dani, depois vai para a Fê, depois vai para o Wilkins. Moali, você pode repetir, por favor, a pergunta? É o que os estudantes de moda podem agregar ao mercado, é isso? Isso mesmo. Então, eu acho que hoje em dia é mais essa questão mesmo da sustentabilidade. É inevitável não usar essa palavra, assim, pensando em outras, mas não tem. E mostrar o fazer, sabe? Eu acho que as marcas acabam focando muito no produto final, né? E o que essa sustentabilidade, assim, uma forma da gente mostrar seria mostrar o processo mesmo, assim, como é feito o desenvolvimento, né? Porque o que aquela marca faz de diferente que faz com que ela seja realmente preocupada com a pessoa que está costurando, a matéria-prima dela, de onde vem. Então, assim, falar mais detalhadamente. Eu acho que o estudante ele precisa pesquisar mais sobre isso e uma forma de comunicar
melhor esse conteúdo e, com certeza, buscar trabalhar mais alinhado com o consumo consciente, a sustentabilidade, ter realmente essa preocupação, porque eu acredito que é o futuro, assim, que o consumidor de hoje em dia, ele está atento realmente a isso, sabe? E é uma tendência, assim, que, como várias tendências que eu já vi acontecer, né, ela está ainda no comecinho, mas vai chegar o boom dela, e aí quem começou primeiro vai estar mais preparado, já vai estar com o nome no mercado. Então, eu acredito que seja isso. Fê? Olha, eu acho que, além disso que Lely falou, que eu concordo também, mas eu acho que o que mais esses novos estilistas, essa garotada nova, aqui falam uma pessoa de quase 40 anos, né? Então, eu posso dizer que é uma garotada jovem. Eu acho, eu observo muito vocês, e eu acho incrível como vocês são maduros comparados a mim, quando eu estava na faculdade, como vocês são maduros. Claro, tem a imaturidade da idade, que faz parte e é muito legal. Mas como vocês são maduros para essas questões, certo? Vocês têm a mente aberta para essas questões. Vocês não têm certos vícios que a gente precisou, que a gente acabou recebendo da vida que a gente teve, né? Da nossa criação, da nossa geração. A mente de vocês é muito mais aberta para tudo, como a mente jovem mas eu acho que nesse momento vocês têm muita consciência, então vocês vão agregar com essa consciência, vocês vão agregar, por favor, não percam nunca essa vontade de serem vocês, né? A autenticidade. Então, vejo esse pessoal mais jovem de agora, a gente está falando em moda, mas em geral, vocês são muito autênticos. Então, em geral são, entendeu? Eu vejo muito mais do que na minha geração. Tinha a juventude que eu me achava uma jovem autêntica, mas eu acho que vocês são muito. Então, peguem isso. Eu acho que isso que vocês têm, essa consciência, essa maturidade para a arte de vocês, para a moda, não se percam disso. Porque aí vocês vão alcançar o que Lely falou, que a sustentabilidade, quando a gente fala, a gente pensa muito que se fala que é só relativo à natureza. Não é só isso. Sustentabilidade é você entender quem está fazendo, é você respeitar a pessoa que está produzindo, é você respeitar toda uma cadeia produtiva. Porque tem aquela pessoa que está lá pregando um botão que depende da sua peça que está lá na ponta. Então, você ter essa responsabilidade. Então, tenham isso, complementando o que Lely falou, e não percam essa coisa que vocês têm do diferente, de estar aberto ao novo, de ter a mente aberta para tudo. Eu nunca vi uma geração com a mente tão aberta, e eu acho isso lindo. Usem isso para o trabalho de vocês. Wilkins. Aí, Wilkins, eu vou pedir para, como a gente já está assim, um pouquinho mais avançado, e eu não queria deixar de tocar no assunto, aí eu queria que você respondesse essa pergunta, desse uma pincelada do que é o trabalho aí do Fashion Law, sem se aprofundar, né, porque não vai dar. E aí eu queria também que você falasse mais do processo criativo, do seu dia a dia mesmo de estilista, tá? Aí você responde a pergunta e já engata nesses 2 pontos, pode ser? Pode, com certeza. Então, acho que eu poderia citar, aproveitando a fala das meninas, acho que respondeu muito bem sobre essa questão dos jovens, mas aí já para entrar nesse viés do Fashion Law, o que é que eu poderia dizer? Que os jovens estudantes de hoje se preocupassem com as causas defendidas pelo Fashion Law, né? E que causas são essas? Propriedade intelectual, né? Eu posso até citar, vou até tirar minha cana aqui, que são tantos que eu queria citar para vocês, e aí o que é que acontece? Só para explanar
quantas coisas são defendidas pelo Fashion Law e que eu acho que isso poderia ser uma preocupação e uma contribuição desses novos alunos de design de moda, né? Então, o Fashion Law ele tem uma infinidade de coisas relacionadas que defendem propriedade intelectual, trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil, pirataria, transações nacionais e internacionais, problema de importação e exportação, merchandising, concorrência desleal, o plágio, que a gente sofre muito com isso, as marcas com cópias e tudo, que acontece as cópias e tudo mais. Aí vem essas questões ambientais e de sustentabilidade, como as meninas já citaram, e que está totalmente inserido dentro do Fashion Law, né? E aí vem também as outras questões relativas ao universo de modelos, né? De você cuidar da imagem, né? Tratar essa questão com mais zelo, né? Que eu acho que isso falta um pouco no mercado da moda, principalmente em se tratando da moda local. Eu acho que falta um pouco ainda desse cuidado. Então, o Fashion Law, ele cuida de tudo isso, né? E muitas outras coisas que eu poderia citar aqui. E eu acho que esses jovens aí que estão se formando com a cabeça no mundo de hoje, nesse mundo totalmente tecnológico, né? De muita tecnologia, as coisas são bem à frente de 10 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com moda. Eu me formei em 2018, eu tinha meus 32 anos, eu estudei com alunos de 19, 20 anos, com a cabeça fervendo. Aí você sente até uma pontinha de inveja, assim, que você diz, meus 19 anos, nesse mundo de hoje, onde as possibilidades são inúmeras, né? Eu não estou aqui me chamando de velho, nem dizendo que minha época foi ruim, que não, pelo amor, eu agradeço demais tudo que eu vivenciei, né? Vivenciaria tudo novamente naquela mesma época, né? Com mais intensidade. Então, acho que o Fashion Law, eu acho que essa também deve ser uma preocupação, né? Principalmente dos alunos que querem empreender, querem ter suas próprias marcas, que tenham todo esse cuidado com as questões de direito, de imagem, quando se trata de você fazer uma campanha, contratar um modelo, você saber quais são os direitos, como que você tem que cumprir esses direitos de imagem, né? O registro da sua marca diante do INPI, se vocês não sabem, vocês precisam ter, para ter uma marca, vocês precisam ter ela registrada no INPI, que é o órgão que vai registrar lá o nome da sua marca, que você vai dizer que ninguém mais pode usar essa marca. Você pode até, de repente, pensar no nome, e aí você, o nome da minha marca vai ser Quinta Valentina, por exemplo. Você nunca ouviu falar na Quinta Valentina na sua vida, só que ela já existe, ela já é registrada, ela tem os direitos, né, no INPI de usar esse nome. E aí você vai lá, na inocência, bota o nome da sua marca Quinta Valentina. A Quinta Valentina ela descobre no mundo digital, que hoje em dia ninguém consegue fazer mais nada escondido, a não ser que você não queira ir para o digital, que é impossível, que toda marca cria seu Instagram, seu Facebook, seu e-commerce, etc e tal, que a nova tendência é essa. E aí lá vem todos os problemas de processo, né, aquele desgaste, que enquanto você poderia estar aproveitando as suas energias para produzir, criar coisas novas, se reinventar, enfim, e surpreender o mercado, você vai estar se preocupando com a marca, um exemplo, estou citando um exemplo, da Quinta Valentina ali processando, porque você está usando o nome dela. Então, essa é uma das questões, né, que o Fashion Law, ele cuida. E aí vem toda essa parte, como eu já citei, de contratos de modelos, de produtos. Se você fez um produto, é um produto autoral seu, se você pensou em tudo, com design, você pode registrar esse produto também. O registro não serve somente para a marca, né? Eu vou criar uma marca Droff, um exemplo, e eu vou registrar ela. Não, a Droff pode muito bem desenvolver um produto exclusivo, com a tecnologia adotada por eles, com o estudo deles e tudo mais, e eles registrarem isso para que seja um produto que, se acontecer, né, de ser copiado, eles terem os direitos sobre esse produto. E aí a gente vê várias outras situações, por exemplo, o direito da moda, ele cuida de Fashion Law, acho que todos sabem, quer dizer direito da moda. A gente teve uma questão recente aí, que foi a questão da Prada, que veio em Caruaru, né, e fez a sandalinha a sandalinha Menino, aqui
foi um rebulinho aqui no Exatamente. IFRN, mas aí eu já aproveito e já pergunto, essa questão, nesse teu momento criativo, né? Nessa questão como estilista, eu sei que você se preocupa, dentro do Fashion Law, você se preocupa com essas nuances, né? Questões, Esses né? fatores. Mas como é que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, rapidamente, como é que é o teu processo criativo, né? Como é que é essa relação de estilista com os clientes, como é que você cria? Porque as meninas aqui já falaram aquela que tem essa relação com o cliente mais íntimo, Fernanda já tem essa relação com o cliente, né, mais íntimo, conhecendo o cliente, Dani já tem mais essa relação com o cliente dela utilizando a loja, e o seu? E o seu? Como é o seu momento criativo? Como é essa relação com o cliente como estilista? Então, eu costumo dizer que no estilismo você tem duas possibilidades. Se você vai ter sua própria marca, você tem mais liberdade para trabalhar com ela. É a sua cara, né? É a sua autoria. Eu quero levar a cara de Wilkins para a minha marca, sei lá, W, um exemplo. Minha marca vai se chamar W, eu quero dar a minha cara, eu quero escolher o meu público. Quando você vai trabalhar com outra marca, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a persona daquela marca, o público-alvo daquela marca. Por quê? Se você não entender o público-alvo daquela marca, que você vai desenhar, que você vai criar as coleções, tende a ser a sua contratação ser um fracasso. Porque aquilo que você vai criar, se não for dentro das expectativas, das perspectivas da marca, dentro do que o público-alvo da marca espera, não vai vender. E se não vai vender, não vai fazer sentido para a marca você continuar trabalhando para ela. Né? Infelizmente, a gente pensa muito, eu, assim, depois que eu fiz o meu curso de design de moda, eu abri muito a minha mente para essas questões, da sustentabilidade, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Se não formos nós a nos preocuparmos, quem será? Né? Os nossos avós, os nossos pais, sei lá, de anos atrás, que só pensam em produzir, em ganhar dinheiro, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito, eu acho que é uma coisa, às vezes, vai meio que de choca, né? Eu até vi até uma pessoa dizendo assim que muitas marcas, às vezes, o seu perfil não coincide com o de muitas marcas, né? Que às vezes, de alguma marca que você vai trabalhar. E é exatamente isso. Às vezes você defende uma determinada, você levanta uma determinada bandeira e você se vê trabalhando numa marca que sequer escuta o que você tem para falar sobre essa questão de sustentabilidade, seja sei lá, escravidão na moda, e aí você começa a se questionar, será que realmente faz sentido eu continuar trabalhando com essa marca? Né? Será que eu realmente eu me encaixo em uma marca que vai contra tudo que eu acredito e que eu defendo? Né? E aí entram várias questões, né, nessa situação. Eu avalio muito isso. Por exemplo, uma das vantagens de eu trabalhar com a Romance, porque eu tenho muito, a marca defende muitos pontos que eu acredito também. Essa questão da inclusão social, né? Do não ao racismo, né? Acho que essa questão do vidas negras importa já vejo que algumas marcas já vêm pensando nisso, inclusive eu já introduzo modelos negros em nossas campanhas há um bom tempo também. Eu acho que fomos das primeiras marcas locais a produzir campanhas com negros. E aí, assim, voltando para a questão do processo criativo, né? Primeiro, eu tenho que entender qual é o perfil do cliente da marca, né? No caso aqui eu trabalho, que é uma marca do segmento de moda praia. E daí eu vou pensar nesse público, eu vou desenvolver um tema, né, que eu quero trabalhar. De acordo com esse tema, eu vou montar meu mood board, meu painel de inspirações, onde eu vou qual é o tema que eu quero falar, que eu quero abordar. Será que esse tema ele vai de encontro ao que o meu público defende? Né? Será que o meu público vai comprar essa minha ideia? Será que eu vou
dar voz ou eu vou buscar, ou eu vou criar um atrito com esse público, né? E aí isso é uma coisa que a gente tem muito que ter muito cuidado para que aquilo que a gente pensa que vai ser uma coisa maravilhosa, eu vou fazer uma coleção linda, incrível, que vai vender muito, ela pode ter um efeito contrário aí e você decepcionar a marca que você trabalha e se decepcionar também como profissional, né? E aí o meu processo criativo, ele vem dessa maneira, eu penso num tema, do que eu vou falar, inclusive uma das minhas últimas coleções eu falei da região norte do país, e aí quando eu falei da região norte do país, eu pensei, a gente trabalha muito com estamparia, um exemplo, né? Todas as nossas coleções têm estamparia, então eu pensei, eu vou desenvolver para cada estado do país, cada estado da região norte, no caso, que são sete estados, eu vou desenvolver uma estampa que represente esse estado. E aí eu fui trabalhando nessa linha, fui pesquisar o que era que representava o folclore, né? Está inserido em que estado, por exemplo, onde eu posso focar, qual a comida típica de determinado estado, né? A Amazônia, o que é que ela representa para mim? E aí, em cima dessas questões, eu fui pensar em estamparias, em desenvolver estamparias, né? Criei meu moodboard, como eu já falei, painel de inspirações, em cima deles que eu desenvolvi essa estamparia, e aí eu já pensei qual é o biotipo de pessoas que a gente encontra na região norte. Mulheres morenas, índias, negros, esse perfil. Eu não posso ter um loiro do olho claro ou uma loira do olho claro na minha campanha. Eu tenho que ir exatamente nesse perfil. Aquela mulher meio com um aspecto de índia, de cabelo liso, né? Eu preciso ter um negro na minha campanha que vá se juntar com essa Índia e vai trazer essa cara do Brasil para a minha campanha. E aí eu começo a pensar nas peças, se eu vou beber da fonte do tropicalismo, que está muito inserido na nossa região, no nosso Brasil inteiro, mas na região norte do país, então nem se fala. E aí eu vou lá no tropicalismo, o que é que eu quero trabalhar dentro disso. E a gente tem a Amazônia também, onde, né, temos a gente pode trabalhar infinidade de animais, enfim, toda a fauna e flora brasileira, e aí eu trouxe tudo isso. Se eu tivesse desenvolver estampas dentro do que eu tinha de inspiração na região norte do país, eu acho que eu ia produzir estampas aí até 2050, porque era um tema altamente rico e que eu, assim, vocês têm noção, foi a minha maior dificuldade, foi chegar no estampa de cada estado, foi chegar no nome da coleção, que no final eu cheguei, que ela chama-se Raízes do Brasil, que eu acho que no final eu dormi, acordei e sonhei com esse tema, Raízes do Brasil. E eu acho que foi bem dentro do que a gente esperava. E aí, inspiração, aí é isso, nosso processo criativo, ele inclui também isso, viu, gente? De dormir e sonhar, e acordar no meio da noite e fazer anotações, entendeu? É você pesquisar onde eu vou fotografar essa campanha. Era uma das coisas que eu comecei a pensar. Eu disse, eu não vou para a Amazônia para fotografar, eu não tenho condições de levar uma equipe para a Amazônia. Uma marca tão pequena como é a nossa, nós não temos condições de ir para a Amazônia. Nós não temos condições de viajar para a região norte do país, tendo em vista em todas as dificuldades que nós temos para chegar lá, principalmente com a equipe, né? E aí eu encontrei um lugar aqui na Paraíba, chamada Reserva do Abiaí, que aí lá tem, parece que você está em vários momentos. Gente, é sério, eu não estou na Amazônia, não. Mas foi muito bacana. E eu acho que o legal de tudo isso é esse final, né? Quando a gente chega no glamour, que é a parte que eu costumo dizer para os alunos de design de moda. Eu acho que é a parte que mais demora a chegar é no glamour. Mas quando a gente chega nele, são 5 minutos que a gente vive assim eles intensamente. É incrível. Show de bola aí. Para a gente ouvir, assim, isso é muito interessante, né? Como é que se dá esse processo de criação, porque cada um tem uma maneira, né, de criar. E aí eu já faria uma observação, a gente já está aqui com um tempo bem estouradinho, né? Eu vi aqui que Ingrid tem uma pergunta. Ingrid, eu mesmo vou fazer a pergunta e aí eu vou deixar para que o Elkins possa responder para você no particular, tá? Porque aí a gente já está com uma hora bem avançada. E aí a Ingrid Paloma, ela diz o seguinte:
Oi, Wilkins. Adoro o seu trabalho. Eu tenho uma marca que vende biquínis. Gostaria de saber como você trabalha a sustentabilidade no desenvolvimento. E aí, como é um tema, Ingrid, que é no nosso próximo encontro, eu deixo o contato aí para vocês fazerem nos bastidores. E aí, você também já pode ter mais informações sobre sustentabilidade também no nosso próximo encontro. E aí, só para finalizar aqui a fala de Wilkins, o que você falou aí é uma questão de conhecimento de mundo, né? Os alunos, o profissional, ele não pode ficar estagnado só no mundinho. E não pode também achar que eu tenho que ter o conhecimento só de uma área, só daquilo. Não, é importante as notícias, é importante você conhecer o mundo como um todo. É o que a gente chama de conhecimento de mundo, né? É você estar antenado com o que acontece e não dispensar nenhum assunto. A gente tem, isso é de todos nós, né? A gente tende a dispensar alguns assuntos, porque isso não me interessa muito, mas você não sabe que um dia você pode cair num momento de criação, como o Wilkins agora passou, e ele precisava ter um conhecimento de Amazônia, de Brasil, conhecer seu país, as regiões, né? E é Então, aquela coisa, gente, Dulce, bem rapidinho. E se a gente não conhecer, a gente vai buscar o conhecimento, né? Vai pesquisar, vai estudar, isso. porque o mínimo que você vai absorver tudo isso é conhecimento, que conhecimento nunca é demais. A gente, até o último suspiro da nossa vida, nós temos que estar atrás do conhecimento, porque isso é impagável. Impagável, todo o tempo. Bem, gente, então eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês, Fernanda Medeiros, Daniele Gonçalves. Para quem não sabe, elas são minhas contemporâneas também, né? Somos colegas de faculdade, fizemos algumas coisas juntas. O Wilkins, tive o Fashion Meeting, deu a oportunidade através de Moali de conhecê-lo, as meninas já conheciam. Então, assim, foi um prazer enorme tê-los aqui, com certeza. Todos os nossos alunos se enriqueceram demais com a informação de vocês. Os olhinhos, eu não estou vendo os olhinhos, mas eu sei que os olhinhos brilharam aí com todas as ideias. Daniele, agora você está ferrada, querida, porque agora você vai ter que vir para cá e montar a sua loja colaborativa, porque o povo já está falando aqui. Deu corda, agora você vai ter que vir. Tá? E espero que essa parceria se prolongue, né? Por muitos e muitos e muitos mais encontros, quem sabe também fora das telinhas, quando tudo isso passar, a gente sente em outro lugar para bater um papo bem legal, tá? Então, a todos, boa noite, gente. Muito obrigada pelos comentários. Eu vi aí alguns comentários, Larissa, muito obrigada pelos comentários. A gente faz isso para vocês e tenta fazer o melhor que a gente pode. E, gente, muito obrigado novamente. Obrigado mesmo a todos. E a Obrigada. gente encontra uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.